Graças e paz a todos os irmãos, espero que todos estejam bem com os seus sonhos. Na escola dominical de hoje, iremos falar sobre família, união e divisão. A palavra do Senhor nos fala no livro de Romanos 13, que a única coisa que nós devemos dever uns aos outros é o amor. Romanos 13:8 nos diz dessa seguinte forma: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. O verdadeiro amor, mesmo, a verdadeira integridade entre uma família. Quantas famílias divididas, quantos lares divididos, quantas casas divididas, quantos lares, meus irmãos, que pais e filhos não se falam, pais e filhos não conversam, pais e filhos são inimigos. Quantos lares, meus irmãos, nós vemos a preferência de um filho do que do outro? Quantos lares nós vemos, que muitas das vezes filhos carregam sequelas? Porque o pai, quando eles eram pequenos, sempre tratava um melhor do que o outro. Todo presente melhor era para aquele, toda prioridade era para aquele. E com o se passar dos tempos, se vê que aquele filho, ele começa a ser rejeitado, ele começa a ser desprezado, ele começa a ser humilhado dentro da própria família. Ou se não, a comparação, tá vendo o seu primo? Tá vendo o seu primo? Tá vendo ele? Tá vendo ela? Olha como se desenvolveu, olha como é que eles estão, olha para você, quem você não é ninguém. Você não é nada, você não serve para nada. Então essas coisas, meu irmão, fazem com que muitas das vezes famílias sejam destruídas, lares sejam destruídos, casamentos sejam destruídos. Mas vamos à luz da palavra do Senhor dar uma olhada, meus irmãos, numa situação de uma família. Jacó e seus filhos. A preferência de Jacó, meus irmãos, entre filhos fez com que os outros odiassem seu irmão. Então nós temos que entender uma coisa, tem que haver integridade entre filhos, dignidade numa família, respeito de um filho para com o outro, pais respeitar os filhos, amar os filhos igualmente. Mas a divisão de Jacó com seus filhos fez com que os seus filhos mais velhos odiassem entre os mais novos, que era José, e depois veio Benjamim. Então olha só o que a palavra do Senhor nos diz no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 3. Israel amava mais a José, mais do que a todos os outros seus filhos, porque José era filho de sua velhice, e lhe fez uma túnica de várias cores. E o amor do seu pai aborrecia os outros filhos. O amor de Jacó fez com que os outros irmãos se aborrecessem com José. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, ame seus filhos de igual maneira. Presenteie a todos de igual maneira. Faça com que aquilo que você vai dar a eles, eles valorizem. Dá um exemplo, olha. O sonho de vocês é ter uma bicicleta? Ah, sim. Se vocês se esforçarem e forem bons alunos esse ano, lutarem pelo melhor de vocês na escola, se dedicarem o máximo que vocês puderem, esse ano vocês terão como um presente a bicicleta, porque eu quero ver o esforço de vocês, o interesse de vocês, a dedicação de vocês na escola. Mas se tem um filho que tem uma certa dificuldade no aprendizado, se tem um filho que precisa de um pouco mais de atenção naquela matéria, sente com ele, converse com ele, peça apoio. Tem sempre pessoas que dão aula de reforço. Mas não menospreze aquele filho só porque ele não é bom na escola, bom na matemática ou bom no português, que ele não possa ser bom em outras coisas. Então essas diferenças, ou se não, pais que nunca estão presentes na vida dos filhos. Pais que nunca estão presentes, sempre só cobre de presente. Eu não tenho tempo porque eu trabalho muito, então eu vou dar presente. Mas quando ficam velhinhos, aqueles filhos abandonam, aqueles filhos desprezam. Filhos que apanharam tanto dos pais que hoje os pais estão jogados no asilo. Eles pouco se importam se aquele pai, se aquela mãe está vivo, está nem aí. De tanto que já sofreu nessa vida. Tem filhos que têm trauma, que têm sequelas, que carregam no seu corpo de sofrimentos causados pelos pais. Não era questão de que estava educando porque aquele filho foi rebelde, não, irmão. Às vezes, os pais acabavam descontando as suas iras nos filhos. Às vezes, as crianças com 6, 7 anos já tinham que pegar no pesado, já tinha que trabalhar, já tinha que correr atrás, já tinha que fazer as coisas. Ai daquele filho se não fizesse. É uma criança e não tinha aquela mentalidade de dar aquela produção, mas tinha que dar. Hoje, meus irmãos, se cria vagabundos que não querem fazer nada dentro de casa, não lava nem o prato que come e o copo que usa. Não sabe botar uma roupa numa máquina para lavar. Não sabe, meus irmãos, cozinhar um arroz, fazer um ovo frito. Enquanto, meus irmãos, a minha época deu do dia
que a gente aprendeu a mexer no fogão, a botar um arroz para fazer. Irmão, daquele dia em diante você é responsável. Botar uma roupa na máquina para lavar. Lavar na mão mesmo, que não tinha máquina. Esfregar aquilo tudo na mão, torcer aquilo tudo na mão. Criança. Responsabilidade. Então, à luz da palavra do Senhor, irmãos, Jacó começou a paparicar demais José, que era o filho da esposa que ele amava. Mas e os outros que davam, meus irmãos, fruto para dentro de casa? Os outros trabalhavam. O alimento de casa estava na mão de 10. E eles não tinham nenhum valor, não tinham nenhuma recompensa. Isso começa a criar uma revolta, uma ira naqueles filhos. Ame a sua família de igual modo, meu irmão. E ainda em Gênesis 37, versículo 6, José começa a contar seus sonhos para seus irmãos. Olha, eu tive um sonho que os molhos de vocês se inclinavam para o meu. Ali, meu irmão, Deus já tinha um plano com José, sim. Mas não era hora de José abrir a sua boca. Deus tinha um projeto com José? Tinha. Mas os planos de Deus não era o momento que José estava querendo. Primeiro Jacó faz a túnica. Depois José vem e conta um sonho. E eles falam, você acha que nós vamos servir a você? Você acha mesmo que nós vamos ficar debaixo dos seus pés? Você acha mesmo que você vai dominar sobre nós, José? Rubem é o primogênito. E ali, meus irmãos, começa a ter aquele sentimento. Alguma coisa tem que ser feita para nós punir o nosso irmão. Ele não pode ficar fazendo o que ele está fazendo porque ele é o protegido do nosso pai. Nós não temos como fazer nada contra ele. Então, meus irmãos, olha só a situação que a família de Jacó começa. Por causa, meus irmãos, de um comportamento do pai. Logicamente, Jacó fosse ungir aquele que fosse ficar como responsável da família. Poderia ser José? Poderia. Mas só que no tempo certo. Por que os outros, quando tiveram 12 anos, não ganharam aquela túnica? Ou 10 anos? Ou 15 anos? Ou com 20 anos? Não ganharam uma túnica também do pai, assim, uma túnica especial? Porque só José. Então a preferência fez com que, meu irmão, os outros irmãos começassem a pensar num modo de vingar-se. Porque não suportavam mais ver o que o pai fazia com o filho preferido. E às vezes, meus irmãos, o filho preferido te abandona. O filho paparicado te abandona. E quem vai cuidar de ti é aquele que você desprezou. É aquele que você humilhou. É aquele que você não dava nada por ele. É esse que vai vir para dentro da tua casa para te ajudar, para te socorrer. Então, meus irmãos, ame a todos os seus filhos de igual modo. E a palavra do Senhor continua dizendo para nós, Gênesis 37, 27, que vinde e vendemos aos ismaelitas, e não seja nossas mãos sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos concordaram em vendê-lo. Não vamos matá-lo, mas então vamos tirá-lo da nossa cidade. Vamos tirá-lo da nossa casa, porque longe daqui nós teremos paz. Era plano de Deus, já tinha projeto do Senhor naquilo ali, meu irmão. Mas só que olha só o que José teve que passar para chegar nos planos de Deus ser cumprido na vida dele. Não se precipite, meus irmãos, em nada. O que eu quero trazer para o nosso dia? A precipitação de José mostrar sua túnica. A precipitação de José contar os seus sonhos fez com que seus irmãos tomassem atitudes drásticas contra a vida dele. E o que eu quero te dizer hoje, não te apresses em abrir a tua boca antes da vitória ser concretizada na sua vida. E continua dizendo para nós, 39, versículo 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e esteve na casa do seu senhor o egípcio Potifar. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo quanto que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. José achou graça a seus olhos, e servia a ele, e o pôs sobre a sua casa, e o entregou nas suas mãos tudo quanto tinha. Porque Deus abençoava a casa de Potifar por amor a José. Deus abençoava aquela casa, Deus abençoava aquela família. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja. Para Deus, tu quer passar pelo processo que José passou na precipitação? Não. Não te precipite, mano, tu tem um sonho. Conte ele quando ele tiver concretizado. Você é casal, vocês têm um sonho? Conte o sonho quando tiver concretizado. Filho, você tem um sonho? Conte ele quando ele estiver pronto, concretizado. Porque você sabe por quê? Às vezes você vai dizer para o seu pai que o seu sonho ia ser tal coisa. Teus pais vão debochar de você porque acham que você é incapaz, você é inútil. Você jamais conseguiria. Então concretize ele primeiro na sua vida, depois você abre a sua boca. Que aí, quando você for falar, eles vão ver, jamais imaginei que esse filho seria assim. Jamais imaginei que essa filha conseguiria isso.
Então, meu irmão, concretize primeiro o milagre na tua vida, depois tu conta para as pessoas não te desprezar, para as pessoas não te humilhar, para as pessoas não te colocar para baixo. É muito fácil, meus irmãos. Tu chega perto de uma pessoa e fala assim, poxa, meu sonho é ter minha casa própria. Aí você vai dizer, a pessoa vai virar para você e falar assim, mas com o salário que você ganha, você nunca vai conseguir nem comprar nada. Mas é teu sonho. Lute por ele. Mas não fique espalhando para ninguém aquilo que você sonha. Para que as pessoas não invejam, para que as pessoas não te desprezem, para que as pessoas não venham jogar para baixo ou tentar afundar o teu sonho com as palavras. Te machucar, te ferir, meus irmãos, deixar na situação tão triste que você vai dizer, realmente é melhor desistir disso tudo. José agora está como escravo na casa de um senhor que tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz é abençoado. Lá vai um dia ele entrar naquela casa, não tinha ninguém perto a não ser a mulher daquele senhor. E aquela mulher começa a tentar seduzi-lo e ele foge dela. E o que ele deixa nas mãos dela mais uma vez? As suas vestes. Suas vestes ficaram com seus irmãos manchada de sangue. Suas vestes ficou nas mãos daquela mulher para poder condená-lo. Olha, ele tentou me violentar. Então a palavra do Senhor nos diz no livro de Gênesis 39, versículo 12. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou seu vestido nas mãos dela e fugiu e saiu para fora. E vendo ela que não tinha como, porque ele fugiu, ela falou assim, então vou incriminá-lo. E ela incriminou José, agora cai na prisão. E José na prisão começa a abençoar, porque a Bíblia fala que no Gênesis 39, 22 diz, e o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado com nenhum dos que estavam na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então Deus era com José, Deus protegia José, Deus guardava José. E tudo quanto José fazia, Deus honrava a vida de José. O que eu quero te dizer, não te precipite com teus sonhos, não se precipite com teus projetos. O que você tem com a sua família é com sua família. O que você tem no teu ministério é no teu ministério. O que você tem com os teus amigos no trabalho é lá no trabalho. Então não confunda as intimidades, não confunda as amizades, não confunda seus sonhos, seus projetos com aquilo que as pessoas pensam, querem saber da sua vida. É melhor às vezes você ficar de boca fechada do que você abrir a sua boca e muitas das vezes ouvir depois coisas que vai poder te entristecer. A atitude de Jacó fez com que os seus filhos mais velhos tomassem essa decisão drástica, vendessem a José, prejudicassem a José. José agora um escravo sendo condenado numa cadeia. José agora numa cadeia, Deus começa a abençoar a José. José naquela cadeia interpreta 2 sonhos. E aqueles sonhos se cumprem como José fala. E José fala com o copeiro, lembra de mim quando tu estiver na presença do faraó. E passaram-se um tempo, depois de um tempo, aquele copeiro lembra de José. O faraó teve um sonho. O faraó ficou perturbado. Agora, bom a prisão chamar a José. O que José mais uma vez faz? Deixa aquela roupa da prisão na prisão e vai se apresentar ao faraó. Então, meus irmãos, Deus, quando ele tem plano na vida do homem, Deus, ele cumpre a palavra na nossa vida também. José interpreta no Gênesis 40, versículo 7, então perguntou aos eunucos do faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo, por que estão tristes os vossos semblantes? E eles disseram, temos sonhado um sonho, e ninguém há que interprete. E José disse-lhes, não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. José fala, é de Deus a interpretação. Então ele vai lá e conta o sonho para José. Eu quero te dizer uma coisa, irmão, Deus tem plano na tua vida. Deus quer te honrar, Deus quer te exaltar. Mas olha, os projetos de Deus na sua vida não são para você ficar espalhando. Às vezes é melhor a família mesmo projetar em silêncio. Sabe por quê? Os parentes, meus irmãos, invejam. Os parentes criticam. Os parentes condenam. Os parentes falam. As pessoas questionam. Mas Deus tem vitória para a tua vida. E, meus irmãos, passado o tempo, o faraó, depois do sonho, o copeiro fala com ele. Gênesis 41, versículo 9. Então falou o copeiro Mor ao faraó, dizendo, dos meus pecados me lembro hoje. Estando o faraó muito indignado contra seus servos, pondo-me na prisão na casa da guarda, a mim e o padeiro Mor.
Então sonhamos um sonho na mesma noite, ele e eu, cada um conforme a interpretação dos seus sonhos. Estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe o sonho, e interpretou-nos os nossos sonhos, e cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele, que era o padeiro, enforcou. Então enviou o faraó e chamou a José, e fez-lhe sair logo da cova. Barbeou-se e mudou seus vestidos e veio ao faraó. Então, meus irmãos, a primeira roupa foi manchada de sangue. A segunda roupa foi manchada de uma acusação. A terceira roupa foi deixada por um sofrimento na prisão. Agora, meus irmãos, ele interpreta o sonho do faraó. No versículo 39, diz assim, Gênesis 41, 38 e 39. E disse faraó aos seus servos, acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão entendido e sábio como tu. O que eu quero te dizer, família? Família, seus sonhos, seus projetos são para vocês. Parentes do lado de fora. Fechou-se a porta, é a sua família. A porta para fora são seus parentes lá fora. Não saia espalhando seus sonhos. Não saia espalhando seus projetos. Não diminua filhos. Não despreze filhos. Não mencione que um filho é melhor que o outro. Que você se orgulha de um e tem vergonha do outro. Ame seus filhos de igual modo. Agora presta atenção. José agora veste uma nova veste. O que eu quero dizer, se você tem um sonho de comprar um carro, comprar uma casa, comprar um móvel para dentro da sua casa, trocar os pneus do seu carro, reformar a sua casa, fazer uma viagem, conte isso depois que tiver concretizado na tua vida. Você quer viajar? Ah, meu sonho é ir lá para Fernando de Noronha. Ah, não, meu sonho é conhecer o sul do Brasil. Eu quero ir lá no sul do Brasil, na neve. Fale esse sonho para alguém quando você já tiver com as passagens prontas, com o hotel pago, com tudo certinho. Não fale com as pessoas hoje para elas começarem a te desanimar, dizendo, olha, com a crise que o Brasil está enfrentando, se eu fosse você, não gastava dinheiro com bobeira. Se eu fosse você, não trocava de carro. Se eu fosse você, não mexia com essa obra, não. Porque você vai começar e não vai conseguir terminar. Para que você vai trocar o piso dessa casa se esse piso... É teu sonho trocar o piso da tua casa? É o sonho seu comprar os móveis novos para dentro da sua casa? É você e sua família. Não é você e sua cunhada. Não é você e sua nora. Não é você e seu genro. Não, que você vai passar para ele a informação. Não, é você e sua família. Pai, mãe e filhos. Unidos. Não faça como Jacó fez. Amou mais um e desprezou os outros. Aqueles outros só serviam como burro de carga. Por trabalho braçal, por trabalho pesado. Não merecia ter amor. Não merecia ter carinho. Não merecia ter atenção do pai. Só José. Só José merecia uma túnica. Só José merecia atenção. Por mais que foi o filho da mulher que ele mais apaixonou, os outros filhos que nasceram não tiveram culpa, foi ele que botou no mundo. Foi por amor, talvez não possa não ter sido. Foi porque pediu para se deitar com as concubinas, não interessa. Mas botou no mundo, cria, ame, seja responsável. É a sua família, irmão, a sua responsabilidade. Gerou um filho, é responsabilidade de um pai e de uma mãe. Não é só da mãe, não. A mãe educa, não. O pai tem que ser responsável. O pai tem que estar presente. O pai tem que acompanhar. O senhor, mas eu trabalho muito. Trabalha, sim. Mas sua esposa também trabalha. Ela trabalha dentro de casa. Ela lava, ela passa, ela cozinha, ela arruma. Sem uma remuneração. E você não reconhece o trabalho dela árduo. Você chega em casa, a roupa tá lavada, a comida tá pronta, a casa tá limpinha, tá cheirosinha. Aí você vem me dizer que só você trabalha, irmão? Que o dinheiro é seu, não, o dinheiro é da família, é nosso. É família. O carro não é seu, o carro é seu e da sua esposa. A casa não é sua, a casa é sua e da sua esposa. A menos que vocês casaram com separação total de bens. Mas fora disso é dos dois. Construam junto, criem junto, projetem junto, cresçam junto. José, meus irmãos, governa o Egito. José enriquece o Egito. Os irmãos de José descem ao Egito. Compram comida no Egito. José se apresenta a seus irmãos no Egito. José fala com seus irmãos no Egito, meus irmãos. E o que eu quero dizer para a igreja é uma coisa.
José nunca se vingou dos seus irmãos. José nunca, meus irmãos, tentou contra seus irmãos. Mas José disse para seus irmãos que tudo aquilo aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado sobre a vida deles. E houve muita fartura sob o comando de José em toda a terra do Egito, em toda a Canaã, em todas as terras à volta. Teve prosperidade, mas o Egito soube guardar. O Egito soube poupar. O Egito soube, meus irmãos, se prevenir por os anos de escassez que chegariam. E, meus irmãos, a palavra eu continuo dizendo para nós que no Gênesis 42, os irmãos de José descem, meus irmãos, para comprar mantimento no Egito. 42, versículo 2. Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai trigo, para que vivamos e não morremos. E desceram-se 10 filhos, porque Benjamim ficou e José não estava mais. E eles, quando descem para o Egito, José reconhece eles, mas eles não reconhecem quem é José. O senhor Zafenate e Pané, eles não reconhecem. E ali, meus irmãos, José se faz como áspero com seus irmãos. José agora traz seus irmãos com o cude. Faz com que eles eram espiões, faz teste com seus irmãos. E eles têm que levar Benjamim até o Egito. E quando Benjamim vai ao Egito, mais uma vez José prova seus irmãos. Os irmãos voltam até a sua casa, se humilham até a sua presença. E José fala com eles, olha, no Gênesis 44, José faz a astúcia com seus irmãos. No versículo 15 ele diz, 44:15, e disse-lhe José: o que é isso que me fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu adivinha? E Judá se humilha perante José. Judá explica para ele: olha, somos 12 irmãos. Esse menor ia ficar com meu pai, não poderia vir, porque o outro é morto. Então a alma do nosso pai se apegou a esse irmão. E se nós não voltarmos com ele, o que vai ser do nosso pai? Porque um filho já é morto. E José, no 45, meus irmãos, Gênesis 45, já não podia se conter mais diante dos seus irmãos. Então José não podia mais conter-se diante de todos que estavam com ele. E clamou: fazei sair todos os varões daqui. Ninguém ficou com ele, senão José e seus irmãos. E levantou sua voz e chorou, de maneira que os egípcios ouviram e a casa de Faraó ouviu. E diz José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmos diante da sua face. Entendeu, meus irmãos? Olha só a precipitação de José. Na hora eles lembraram daquela túnica que eles mancharam de sangue, da mentira que contaram para o pai, dele ter sido vendido, e as moedas que eles escondiam. Então toda aquela dor, aquele sofrimento poderia ter sido evitado se Jacó soubesse amar os seus filhos por igual. Por mais que José fosse especial, por mais que José já tivesse os planos de Deus em sua vida, isso não impede de amar os outros filhos. Não é porque um virou TikTok e o outro virou um doutor, um médico, um advogado, um engenheiro, que um é melhor do que o outro. Não, são seus filhos, são seus herdeiros. Saiu do seu ventre, é a sua família. Não é porque um filho é mais dedicado na escola e o outro não, que você não vai amar os seus dois filhos. Às vezes um filho tem um pouco de déficit de atenção, tem uma dificuldade, precisa de um acompanhamento, precisa falar 3, 4 vezes a mesma coisa, mas é seu filho, é sua família. Entendeu, irmãos, a situação? Então, meu irmão, Jacó e toda a sua família no 46 desce para o Egito. Então, meus irmãos, a família de José, no versículo 40, no capítulo 47, José anuncia a Faraó a chegada do seu pai. Então, meus irmãos, José comprou, meus irmãos, tudo para Faraó. Tudo estava sob o domínio agora de Faraó, porque o povo já não tinha mais dinheiro, já não tinha um bem para trocar. Então começaram a trabalhar para o Faraó. Mas tudo na administração de José. Se você administrar bem a sua família, você vai ver como o seu lar vai ser próspero, como o seu lar vai ser abençoado, como o seu lar vai ser honrado. Ame seus filhos de tal maneira, assim como Deus deu seu filho por amor a nós. Ame a sua família, ame a sua casa, guarde o seu lar, livre a sua família de problemas alheios.
Sabe por quê, irmão? Se você fecha a boca para o mundo, nas suas portas para dentro, não vai entrar palavras de maldição, não vai entrar o olho grande e a inveja, porque você não está espalhando os seus sonhos. Você não vê milionário por aí se exibindo. Você não vê pessoas que projetam grandes coisas se exibindo. Você vê eles mostrando quando a conquista já está pronta. Você vê, meus irmãos, uma pessoa sendo graduada numa faculdade. Você não vê, meu irmão, todos os dias dizendo, eu estou na faculdade, eu sou isso, eu sou aquilo. Você vê, meus irmãos, a graduação dela quando ela pega o diploma. Quando ela começa a exercer aquela profissão. Às vezes uma pessoa ela muda de cargo, mas ela muda no silêncio. Sabe por que ela muda no silêncio? Para a inveja não entrar, para o fuxico não entrar, para as pessoas não começarem a tentar desanimá-la. Mas quando as pessoas vêm, ela já está ocupando aquele cargo, ela já está ocupando aquela posição. Ele já comprou sua casa, ele já comprou seu carro, ele já está muito mais acima da média do que muitas outras pessoas. Sabe por quê? No silêncio, quando as coisas são feitas no silêncio e só projetada diante de Deus, a vitória é garantida em nome do Senhor Jesus Cristo. Medite nisso. O amor, a divisão e a união de uma família. Pegue a família de José como um exemplo e não pratique os atos praticados por Jacó, escolhendo amar um e desprezando os outros. Mas ame a sua família de tal maneira, porque assim como, meus irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira, ame a sua casa e que Deus abençoe seu lar, a sua casa e a sua família. Todos os domingos estamos aqui na escola dominical e que a graça e a paz do Senhor e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, desde agora para todos sempre, e fiquem na paz do Senhor Jesus.